Fala pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o entendimento, a racionalidade, a lógica e o discernimento esteja com cada um de vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Sempre tentando trazer conteúdos com o máximo de transparência, o máximo de relevância. Está em vocês pesquisar, analisar, filtrar os conteúdos e ver até onde vai a toca do coelho, como disse um Orfeu, né? Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Se tomar a pílula azul, fim da história. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Bom, pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo interessante e já de imediato eu conto com a sua participação nos likes, compartilhamento com o máximo de pessoas o possível. Fazendo isso, você alimenta o canal a continuar gravando, existindo e fazendo esse trabalho em despertar pessoas, colocar para raciocinar, certo? Hoje eu preparei um conteúdo aqui um pouco diferenciado. Talvez muitos vão se assustar, vão se impactar, tá? Por não ter ouvido falar dessa forma, né? Explorado dessa forma um vídeo na internet acerca de ressurreição, reencarnação, arrebatamento, né? Para onde nós vamos depois da morte, existe, não existe, o que é demônio, o que é espírito, né? Enfim, vamos abordar isso dentro de um pacote de conteúdo só, tá, pessoal? Então, para começar aqui, eu quero que você acompanhe comigo na tela. Essa questão de anjos batalhando, guerreando, né, se gladiando no céu, né? Aí de repente os anjos que foram feridos a espadas de fogo, é uma história bonita, né? Celestial, mas é tudo conto de carochinha. Por muito tempo a gente recebeu essas programações religiosas, entendimentos humanos, e acredita que anjos realmente que caíram se tornaram seres maquiavélicos, seres ruins, se tornaram demônios. Essa é a versão cristã, a versão do cristianismo, tá? Então, pessoal, essa história de que anjos lutaram no céu, batalharam, quem teve lá? Quem viu essa luta? E outra, se o Criador ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele não tem pacto com a maldade, né? Diz que a luz não tem comunhão com as trevas, né? Como assim um criador de paz, um criador de harmonia, permitir que uma guerra invade o seu habitat, o habitat natural, né? As moradas celestiais. Então isso é conto da carochinha. E eu vou mostrar para você que você fala lá em Gênesis, o Deus que criou esse mundo, criou esse universo, criou as estrelas, criou as galáxias. Isso não é criação do Criador. Isso são criações dos seres, tá? Dos deuses. Vamos explorar hoje aqui para você entender isso aqui, tá? Começando aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, muita gente pega esse texto para dizer essa ideia, tá? Que anjos se batalharam no céu, né? Houve batalha no céu. Então tá aqui, ó, Micael, né? Micael, que vem de Elohim, ou Deus El dos cananeus, e os seus anjos, ou serafins, ou sentinelas, ou malaquins no hebraico, batalhavam contra o dragão, batalhava o dragão e seus anjos, ou seja, seres malignos lutando com seres benignos, né? Anjo, a dualidade tomou o habitat celestial, espiritual, tá? E não prevaleceram. Essa é a versão contada por narrativas humanas, tá? Não tem isso aqui no hebraico. Então, você acredita nessa história da carochinha. Anjos lutando com arcanjos, querubins, serafins,
né? Malaquins, Ufanins, né? Enfim, várias categorias aí que nem o próprio cristão estuda, certo? Vamos lá, será que isso existe, não existe? Vamos desmistificar isso até o final. Para isso, eu preciso explicar a questão da roda de Sansara, tá? A roda de Sansara, que é principalmente uma expressão utilizada pelos gnósticos, e os gnósticos vieram antes dos cristãos, foram executados, foram maltratados, né? Os gnósticos tiveram os seus pergaminhos ocultados, né? Rejeitado pela Igreja Romana. Então é interessante. E dentro da questão dos gnósticos, tinha a categoria dos cátaros e dos essênios, que eu já trouxe vídeo aqui no canal mostrando para vocês a diferença desses dois, tá? Então, dizem que até João Batista, Yohanan, ele era um essênio, tá? Essênio é a categoria dos gnósticos. E os gnósticos pregavam uma visão meio diferente de Cristo, que nunca foi de corpo, carne e sangue, tá? Para você entender, a roda de Sansara é um conceito do budismo, do hinduísmo, que representa o ciclo contínuo do nascimento, tá? Fica naquele loop, certo, pessoal? Aí tá escrito assim, ó: a morte e o renascimento é uma espécie de prisão. Olha só aonde o filme Matrix vai mostrar para você o que é a prisão. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. O Morfeu falava, uma prisão para a sua mente, para a sua alma. Quando você vai à igreja, quando você vai ao shopping, quando você vai trabalhar, entretenimento é para te manter na Sansara. Você se preocupar em pagar as contas, você fazer uma faculdade, você se preocupar com o time de futebol, com exercícios da academia. Enfim, você vai estar preso dando valor ao seu eu matéria e esquece de alimentar o seu eu, verdadeira essência espiritual, a sua natureza que está dentro desse avatar, desse corpo, tá, pessoal? Então isso é a Matrix, enxergar um mundo totalmente ilusório, tá? E você vai e volta nesse loop, tá? As almas ficam presas repetindo as suas vidas devido ao karma. O que é o karma? Geralmente uma pessoa que nasce paralítica, deficiente, alguns problemas mentais ou físicos, né? Anomalias, quimerismo, dizem que é questão que na vida passada ela foi uma pessoa que não evoluiu o suficiente, fez maldades, fez requintes de crueldade, então na próxima vida esses sintomas e resíduos da velha passada vêm como forma de pagamento. Então a pessoa nasce com certos defeitos, tá? Ou com problemas pessoais na sua vida, seja espiritual, ou material, ou financeira, ou casamento. Por que eu estou passando isso? Por que essa guerra? Por que essa situação? Eu não entendo qual que é o motivo de eu estar passando isso. Isso pode ser um karma, tá? Então isso é a questão da visão, tá, espiritual. Aqui dizem assim, ó, que são as consequências das ações ou boas ou ruins que realizam. Quando é má, é karma. E quando é bom, é dharma. Aí eu acho que é isso, mais ou menos. No gnosticismo, né, que inclusive foram os pergaminhos ocultados em Nagad Hammadi, né, o mais específico, o Mar Morto, era dos gnósticos, os essênios. Tem vários livros na Bíblia, dentro dessa Bíblia que você possui, que tem um pouco de gnosticismo, tá? Há uma visão semelhante ao budismo, ao hinduísmo, que uma diferença importante nesse contexto é mudando o mundo material e o ciclo das reencarnações. Seriam criações dos arcondes ou demiurgos. O que eu sempre falo aqui no canal. O que seriam os arcondes, os criadores da matéria, os demiurgos? Dizem aí que são 7 ou mais. Aí sim seria nesses daí, criadores da ilusão, o mestre dos magos, tá? O que você chama assim de entidade chamado demônio. Que na verdade demônio, eu já fiz vídeo aqui no canal explicando
essa palavra distorcida que era para ídolos, as imagens, o bezerro de ouro, né? Enfim, a estátua, a estátua do deus Dagon, tudo isso aí era ídolos, né? O deus Baal, Deus, enfim, vários tipos de deuses no passado que eram os demônios, ídolos. Foi pervertido essa tradução, ok? Então aqui, para você entender, os arcontes são os criadores das matérias. E dentro deles eu destaco um que eu vou citar os nomes deles aqui para você entender, tá? Só muda a nomenclatura. Ou seja, para os gnósticos, a roda de Sansara não é um processo natural. Esse loop de vai e volta, reencarna, volta, você tem que voltar lá porque você deixou dívida lá embaixo, que você não evoluiu. Não... E só uma maneira de sair daqui, da Matrix, sair desse loop, sair, né, dessa bolha, furar essa bolha. É o que? É o despertar da consciência, é o conhecimento, tá? O conhecimento, que é o estado crístico, não é Cristo, é crístico, te arranca desse loop dos demiurgos e arcondes. Então tá aqui, ó, mais uma espécie de armadilha criada pelos arcondes para manter as almas sob o controle, longe do verdadeiro mundo espiritual, longe do pleroma, longe, tá, do foco central da sã consciência superior. Você é uma fagulha divina, você é uma centelha divina, você é um fractal que se desprendeu, tá, da energia central. O que você chama de Deus, o que eu chamo de Criador, o que uns chamam de Al, outros chamam de Arro, outros chamam de Yahuwah, outros chamam de Yahweh, né? Estamos falando da essência, não da nomenclatura. O Criador, né? Vamos se dizer, estamos falando aqui da consciência superior. Ele é uma energia, tá? Então tá aqui, ó, para manter você fora desse mundo. O objetivo da alma, nesse caso, seria escapar desse ciclo. Qual ciclo? O ciclo de ficar... Quando você morre, você apenas troca de corpo. Você veste uma nova roupa, tá? Lembra do filme Avatar? Que eles colocam ali um aparelho e num outro mundo, do outro lado, a pessoa que é paralítico aqui, no outro lado, ela consegue fazer coisas incríveis, né? Lembra do mundo da história de Matrix, Neo, com algo ali ligado na sua testa, atrás assim? Aquilo ali é o fio de prata que Salomão falou, né? Que segundo os espíritos da viagem astral, né, te dá a questão ali de sair do corpo. Outros vão chamar de déjà vu, revelação, tá? Então tá aqui, ó, é te manter nesse ciclo, né, libertando-se das ilusões do mundo da matéria, né? Sua mãe emprestado, seu pai emprestado, sua vida cotidiana é tudo desfragmentado, né? Continuando, esse é o ciclo mais ou menos de Sansara, criado pelos arcondes, onde você fala, é tão bonito, é só olhar para as estrelas, a natureza, um ser perfeito criando um ciclo onde parece bonito, mas é falta da ética, da percepção da forma do ângulo que você olha, do espectro que você olha. Um crocodilo devorar uma zebra é uma coisa boa na cadeia alimentar, né? Que Deus perfeito é esse, disse Jean Vallée, em que um ser, para sobreviver, tem que matar o outro. O ser humano ser carnívoro, matar um boi, matar um porco, matar uma galinha, né? Enfim, ou o próprio animal, dilacerar, crocodilo dilacerando, né? Algo aí, um outro animal para sua cadeia alimentar. Isso não pode ser questão de um Deus perfeito, questão de Javé, Jeová, né, Yahuwah, Yahweh, né, Baal, enfim, essas diversas nomenclaturas, né, lá no islamismo, se eu não me engano, chamam de Deus, chamam de diversos nomes, né, e eles se matam por esse Deus, ok? Os demiurgos, né, como eu falei, citando 7, pode haver mais, eu não sei a quantidade correta, mas são os criadores, as divindades ou entidades que fica cada um nesse setor, um plano espiritual, em camadas, né?
Segundo aí a visão de Paulo, que chamam de Shaul, ele foi até ao terceiro céu, né? Enoque já falou de mais céus para cima, né? Quantos tipos de céu, o que é céu para você, certo? As dimensões, ok, pessoal? Então, para cada uma dessa, a própria Bíblia fala de potestades do ar, né? Então, acredito que em cada uma dessas de faixa vibracional, frequência vibracional, tem um tipo de entidade que fica ali para você não subir, para você não se transcender, né? Transmutar, certo, pessoal? E o que chamam de Deus, né? Chamam de Criador, né? Chamam diversos nomes. Ele tem o seu nome mais antigo nas tabuletas sumérias, né? É conhecido também como esses alienígenas do passado, segundo o Story Channel. O deus Gadu da maçonaria, né? Vocês já ouviram falar do grande olho que tudo vê, né? Por que tem um compasso na maçonaria? Já que o compasso é para fazer um desenho perfeito, né? Desenhar ali um esquadro. Ele esquadrinhou a terra, né? Como diz a Bíblia, o livro de Isaías. Só que está falando de Deus. E Deus não é o mesmo que a energia superior que estamos falando. O Deus bíblico, que eu já acreditava ser real, hoje já não é mais. Porque ele está ligado a esse tipo de seres, tá? Que são os arcontes. Então aqui a maçonaria usa o compasso e chama de Gadu. Gadu significa grande arquiteto do universo, ok? Já nas tabuletas sumérias, antes de existir a Bíblia, cita-se Enki e Enlil. Isso aqui tem documento, tá? Ó, as tabuletas sumérias, o que é a Suméria? A primeira civilização, o primeiro povo, né? Os primeiros registros, tá? Enki e Enlil seria os filhos do deus Anu, tá? Ou seja, extraterrestre, ETs ou entidades, o que você queira chamar. Segundo eles, veio para a Terra e criaram a raça humana com o objetivo de coletar ouro. Essa é a história que dão, né? Sei que todo mundo tem direito de discordar desse tipo de versão e falar, esse cara tá perdido aí nos ensinamentos que ele tá passando aí. Só que ninguém tem uma resposta bem precisa, com audácia, para dizer quem construiu as pirâmides do Egito e as outras diversas pirâmides do mundo, né? Se não tinha tecnologia o suficiente, força abraçal humana não teria capacidade de encaixar perfeitamente, né? Algo que não passa nem um fio de cabelo, uma folha de papel e toneladas, que aquilo, né, só com muque, não tinha na época. Então, não é coisa que qualquer um tem a resposta para desmanchar, né? Então, o Enki aí, ou Enlil, tá? Segundo a história que narram, tá? Enki seria irmão de Enlil. Dois tipos de seres, ou entidades, ou deuses, ou Anunnakis, ou extraterrestres, o que você queira chamar. E um era bom e o outro era mau. E aí ainda dá essa divergência, que um é representativo do Novo Testamento e o outro do Velho Testamento, aquele Deus que gostava de sentir cheiro de sangue, né? Quando Abel esquartejava a ovelhinha inocente, pura, né? Simples. O povo pecava e se matava, um novilho, né? Um bezerro, um animal ali, e estava tudo certo. Deus sentia cheiro de prazer de sangue, né? Ou sacrificava animais, né? Sacrificava crianças, né? O próprio Deus é estranho pedir para Abraão sacrificar seu filho Isaac. Então isso, tá? É a questão do Deus chamado Enki e Enlil, tá? Uma entidade que um discordava do outro. Um era bom, o outro não, certo? Um pedia maldade e outro não. Se é real essa história, tá em vocês pesquisar, eu só tô dando pista. Eu não tô falando que é a verdade. Tá aí, é um passo para vocês pegar isso e analisar, ok? Olha a turma do Romilson Ferreira agora, os Ialdins, né? Se dizem despertados, mas gosta de colocar leões na camiseta, no boné, né? Na introdução, eu mesmo já usei na introdução dos vídeos
o leão bramando, o leão, porque o leão fala iau, só que tem o iau de UH e tem o iaô, tá? Que é o do grego. E esse iaô, segundo os gnósticos, ele tem corpo de serpente e rosto de leão. Já fiz vídeo aqui no canal explicando. Ele seria um arconde, ele seria um dos demiurgos, tá? Ialdo Sabaote, Sabaote. Então vocês pesquisam a questão dentro do Gnosis, tá? Lembra lá o Shenlong, a questão lá do Dragon Ball Z, né? Lembra aí os golpes do Liu Kang, do Mortal Kombat, que vira um dragão. Vários outros filmes aí, né, que mostra, lembra a história sem fim, né, o dragão. Então tem toda essa questão aí, certo? As crenças limitantes são criadas pelos arcondes. Aquela programação PNL desde pequeno de você acreditar em certas coisas, não faz isso, né? Não, você tem que crer desse jeito, não, porque é arrebatamento, ressurreição, né? Cantar aniversário, enfim, tem diversos tipos de coisas que a gente faz seguindo tradições que a gente não busca nem a origem disso, e a gente está servindo o paganismo de tabela. Então as crenças limitantes são pensamentos negativos que impedem uma pessoa de viver plenamente e de aproveitar a oportunidade, tá? Ah, não faz isso que é pecado. A igreja implanta em você uma PNL, tá? Ah, não pode fazer isso aí porque está escrito na Bíblia que se você fazer isso você vai para o inferno, você vai ser condenado. É uma forma de implantar um monte de PNL em você, de te amarrar, de te prender, sabe? E você ficar nessa vida que, sem poder se despertar, tem que ir para a igreja, não pode faltar, tem que dar o dízimo, tem que batizar, tem que seguir procedimentos, tem que andar reto, tem que fazer isso. E com isso você segue as crenças limitantes. Então tá aqui, ó. As crenças limitantes podem ser prejudiciais, porque fazem com que as pessoas acreditem em coisas que não correspondem à realidade. O crente acreditar que a cobra fala, que o jumento fala, que o cara andou em cima da água, né? Vocês falar é fácil. Não, mas tá escrito na Bíblia. Mas quem garante que aconteceu? Aí a questão é igual torcer fé, igual torcer pro time de futebol. Não, eu escolhi torcer pro Corinthians e dou a vida por ele, eu se mato. Aí é questão sua, burrice sua. Não, eu acredito que tá escrito lá na Bíblia que o cara viveu 3 dias dentro do peixe, dentro da baleia, dentro do fundo do mar. Como tá escrito é verdade. Vocês não interrogam, vocês compram uma crença pronta, pré-moldada. Então tá aqui, ó. Não correspondem à realidade, realmente. Elas podem impedir o crescimento pessoal, profissional e podem levar a desistir antes de tentar. Algumas formas de identificar crenças limitantes são pensamentos como não sou capaz, olha quanta crença, eu sou uma bosta, eu não vou conseguir, isso é impossível de eu adquirir, de eu conquistar isso. São crenças, são PNLs, que as músicas injetam isso em você, os filmes injetam isso em você, os livros, desenhos, games, tá? Não sou bom o suficiente, nunca serei feliz. Esse casamento, acho que eu não nasci para ser feliz. Você fica repetindo isso, já que palavras têm poder e criam sua realidade. Então você fica infiltrado em crenças limitantes, achando que realmente você é isso e você vai ser isso, tá? Vamos falar aqui então. Isso aqui é um monte de crença limitante, tá? Isso porque eu tô falando só da questão evangélica, tá? Olha só. Se eu for falar das demais, tá tudo embutido também dentro das crenças limitantes, que é utilizado pelos arcondes para você acreditar que isso aqui é a realidade. Mas isso aqui não é a realidade. Isso aqui são prisões invisíveis. São penitenciárias sem grades, que te prende através do medo, através o medo de ser punido, de ser prejudicado, de ser cobrado, né? O medo de ir para o inferno, que é a questão mitológica de Hades, né? A Bíblia, quando é traduzida no grego, envolve ali a ramificação, o sincretismo do deus Hades, né? Então tudo ali embutido, porque a palavra inferno significa sepultura, cemitério, né? Catatumba, não tem nada a ver com fogo, mas vocês não pesquisam. Então vocês
são infiltrados a acreditar em coisas que se encaixam em crenças limitantes, acreditando numa coisa que não é real, certo, pessoal? E Jesus, Buda, né? E Jesus, né? Que mais? Várias outras religiões faz parte dessa matrix, dessa programação criada para te enganar, para te manter aprisionado em acreditar em algo artificial, tá? A prisão da mente, a pior prisão é a da mente. Você já viu esse ditado, né? Não é nem as penitenciárias, né? Tem muita gente que está preso e está solto. E tem muita gente que está solto e está preso. Olha só como isso é profundo, tá? O que é gnose? Gnose é um termo que pode ter vários significados. Uma teoria do conhecimento, um estado de consciência em movimento religioso. Então tem duas vertentes aqui, ó. Estado de consciência em movimento religioso, partindo já para os dogmas, para as doutrinas, tá? Para ritualísticas, para segmentos, e tem a questão do despertar. Por isso que eu falo que a vertente mais correta de todas as religiões seria a questão agnóstica e também a questão budista, porque o budista ensina você buscar o Criador dentro de você. Você não precisa seguir líderes, você não precisa seguir pastor, você não precisa seguir mentores, enxus, orixás, babalorixás, padres, pai de santo. Você não precisa seguir lá do espiritismo, enfim. Você segue o que está dentro de você. Ruach Kadosh vos guiará em toda a verdade. Então, quando você tenta encontrar conexão, lembra que o Messias disse, o reino dos céus, ou seja, o reino das chamaíns, está entre vós, está dentro de você. Quando ele diz, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestade, aonde? Nos lugares celestiais. Não estou falando do cérebro, do corpo, mas dentro do seu espírito. Seu espírito, sua alma é celestial, é profundo. Quando você não acredita que esse avatar que vai à academia, que vai à escola, que precisa pegar o carro, o ônibus e trabalhar, mas dentro de você tem um conteúdo, tem uma alma, tem um espírito, aí você está acreditando no verdadeiro eu, na sua essência. E o ego é uma prisão, é uma grade que prende esse eu para não ser despertado, certo? Então tá aqui, ó, a teoria do conhecimento da gnose é o que se baseia no entendimento maduro e na compreensão transcendental, certo? Por que que os romanos, por que que na época lá, entre aspas, de Jesus, os gnósticos foram rejeitados como o pessoal que era herético? Por que que foram queimados? Porque não daria questão de lucro. Assim como hoje não dá, não vai por essa vertente não busque esse entendimento. Você está se afastando do Criador, é o conselho do seu pastor. Por quê? Porque ele vai parar de dar lucro. Jesus é tão romano que ele dizia, dá a César o que é de César. Vai lá, pega o peixe, pesca, tira da barriga dele uma moeda e dá. Paga o tributo a César aí, paga, né, a questão que tem que pagar, defendeu o templo, derrubou tudo, né? Por que vocês fazem da casa do meu pai a casa de comércio, né? É em contradição isso aí, porque se ele diz que nós somos o templo e a morada do Espírito do Pai, né? Ele diz que não habita em templos feitos por mãos de homem, porque naquela hora ele defende um templo, né? Uma sinagoga, uma abadia. Não é incoerência? É que aquele Jesus é fabricado por romanos, tá? Então o estado de consciência na gnose, por isso que fala estado crístico. Cristo nunca foi de carne, sangue e osso. É um estado que você alcança, assim como para se tornar um Buda, estado búdico, o estado búdico, tá? Cristo, qualquer um pode se tornar quando alcança o estado crístico na gnose, o estado crístico na gnose, certo? Então vamos lá. Então Cristo, como eu falei, ele foi criado principalmente no Concílio de Nicéia, que era para discutir
a sua divindade? Ele era de carne? Ele era de sangue? Ele era de osso? Ou ele era só uma egrégora? Ele era só um estado espiritual? Ele era um arquétipo? Ele era um ser divino e nunca foi feito de carne e sangue? Não poderia ser, se você acreditar no que eu estou te passando da Gnosis, já que o corpo humano e a matéria é feito pelos demiurgos, então Cristo não poderia vir em carne. Então por isso que na época eles lutavam, rejeitavam esse tipo de conhecimento, que era para criar pelo romano um Deus fodão, que agregasse o máximo de sincretismo. Atrás do personagem Jesus, eu já trouxe aqui no canal, você tem que estudar sobre Tammuz, você tem que estudar sobre Mitra, você tem que estudar sobre Dionísio, você tem que estudar sobre Serapis, você tem que estudar sobre Esos, o deus gaulês, você tem que estudar sobre Taú, você tem que estudar sobre Amon-Ra, né? Sobre Apolo, sobre o Hélio, sobre Dionísio, a teoria flaviana. Olha quanta coisa que tem de pano de fundo atrás do nome Jesus, certo? Então vamos continuar. Se você entender que Cristo não é um ser que manifestou em carne, que se fez carne, porque carne é criação dos arcondes, dos demiurgos, tá? E o estado transcendental, transcender, né, evoluir, crescer de tal forma que você consegue se desprender da Matrix. Quando alguém, um monge, um lutador de arte marcial, ele passa horas praticando seus mantras, né, tentando achar uma frequência, algumas pessoas, né, que praticam artes marciais conseguem neutralizar a sua essência a ponto de criar efeitos paranormais para nós aqui, certo? Ele deita uma cama de prego, ele entra dentro do fogo, ele consegue mover objetos por telecinese, né? Pelo poder da mente. Por quê? Porque o tanto que ele descobriu a essência interior. Isso não é demonização, tá? Vocês precisam parar com isso. Então chegando agora ao ápice do vídeo para entrar na questão da reencarnação. Quem é essa donzela, tá? Uma imagem ilustrativa de uma rainha, tá? Do governo, esposo de um dos imperadores, tá? Você sabia que a reencarnação era conceito pela Igreja Católica até o ano 553? Eu quero que vocês pesquisem também, tá? Não fica só nas minhas palavras. Até o ano 553, tá? Deixa eu pôr aqui a cabeça. Era um conceito da Igreja Católica, ou seja, fazia parte da Bíblia, fazia parte dos cânones, fazia parte da Bíblia, fazia parte da Septuaginta, até o segundo concílio de Constantinopla. Então estudem o que é o segundo concílio de Constantinopla. Romilson Ferreira e vários outros canais que se acham despertados só bate na tecla de Concílio de Nicéia e esquece os demais concílios. São 21 concílios que houveram, tá? Vocês só ficam batendo na tecla de Nicéia. Mas olha esse concílio aí, ó. Segundo concílio Constantinopla. Inclusive, tem que estar congregado, tem que estar na igreja. Isso foi criado por um padre, né? No caso ali um dos concílios, chamado Teodósio. Quem criou a Trindade foi Tertuliano. Então ocorreu em 553. A doutrina católica não se opunha de forma alguma à reencarnação. Pelo contrário, dava pleno suporte para a sua existência. Então, vocês têm que entender, para criar a Bíblia, foram divididos por anos. Primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século. Isso após, tá, a criação da Bíblia. Então, a criação da Bíblia não foi de um dia para o outro. Houve-se tempos e tempos, tá? Para poder construir ela e implantar o seu sincretismo, tá? As suas mentiras, a sua questão de governo, né? De liderança. Então tá aqui, ó. A ideia de que a doutrina da reencarnação foi removida da Bíblia está ligado aos conhecimentos do Império Bizantino. Então lembra que eu falei daquela mulher? O Império Bizantino é outra coisa que vocês têm que estudar. Não é só discordar de mim, não. Vai, estuda. Estou passando uma dica, as fontes. Está em você pesquisar e analisar.
Por volta do século, eu não sei esse número aqui, algarismo romano, o imperador Justiniano, aí ó, então pesquisa assim, ó, Império Bizantino, o imperador Justiniano e a sua esposa Teodora tiveram influência nas decisões da igreja. Eles convocaram o segundo concílio de Constantinopla no ano de 553 depois da era contemporânea, ou depois de Cristo. Teodora e Justiniano buscaram fortalecer a autoridade da igreja e a ideia de salvação baseado na graça divina. Lembrando que a palavra graça também é uma deusa grega, tá? Vocês que ficam aí, a graça e a paz, paz e graça, né? Enfim. No concílio de reencarnações, olha, concílio de reencarnações, assim, sinceramente ligados à reencarnação perdida, espaço na doutrina oficial do cristianismo. Apesar disso, não há evidências concretas de textos sobre reencarnação sendo retirados da Bíblia, mas houve uma repressão a interpretações que surgissem isso. Então nós poderia aqui, vocês gostam de pegar, vou deixar mais para frente. Para encontrar fontes confiáveis sobre o segundo concílio de Constantinopla, ano 553, a sua relação com a doutrina da reencarnação, você pode explorar documentos históricos. Olha só, a própria indicação. Documentos históricos e análises acadêmicas. O concílio foi convocado pelo imperador Justiniano e discutiu várias vezes questões teológicas, certo? Incluindo a formulação de ideias atribuídas a Orígenes, um dos primeiros teólogos cristãos, algumas das quais tinham interpretações que poderiam estar associadas à reencarnação. Contudo, a questão principal era a exclusão de outras doutrinas consideradas heréticas. O objetivo de excluir isso é que não concordou com nós, é herético. Quando alguém vem ao meu canal e fala, esse cara é herético, é porque eu não concordo, eu combato o seu argumento e você não tem palavras o suficiente para provar que eu estou errado, né, na minha argumentação. Então, para você, eu me torno um herético. O herético nasceu disso. Quando alguém lutava contra os conselhos da Igreja Católica, que para ela todo mundo era do diabo, né? Só que ela teve Santa Inquisição, Santa Cruzada, Santos Cavaleiros Templários, Santo Comércio de Indulgência. Para ela tudo é santo. Ela podia matar, que era uma coisa santa. Só que quem se levantasse contra ela era do diabo. É aí que nasce a questão do diabo. O diabo é tudo que se oponha ao que a Igreja Católica criava, formava, formalizava, entendeu? Diabo nunca foi um espírito, mas vamos continuar. Contudo, a questão principal era a exclusão de doutrinas consideradas heréticas. Bom, tá aqui então. É muita bizarrice, assim como eu falei dos anjos gladiando no céu, não faz sentido. Anjos batalhando, anjos, né, lutando um com o outro, e o anjo cai e vira demônio de um dia pro outro. Aí esse Deus aí, você tá falando que ele não tem essência nenhuma. Não vem com esse negócio de livre-arbítrio, que isso não existe. É a mesma coisa a questão da ressurreição. Você acreditar que um dia você vai ouvir trombetas espirituais, o mundo inteiro, e pessoas que morreram desde o início da criação do mundo lá, vai sair do sepulcro, mesmo que não tem mais pó, mesmo que foi cremado, mesmo que foi dentro da água devorado por tubarões, mesmo que a pessoa já desmanchou, não existe mais nada na existência, o cristão acredita nisso. Ah, mas para Deus tudo é impossível, até o impossível é possível. Para Deus nada é impossível. É isso que eles acreditam. Só que isso nunca vai acontecer. Já que carne e sangue não entram no céu, que eu vou ler aqui, para que vai ressuscitar o corpo? Fala para mim, não faz questão, é incoerência. Hebreus 9, 27. Para vocês que gostam de refutar a reencarnação, eles usam esse único texto aqui, ó. Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo depois disso o juízo. Então, eles pegam esse título para dizer, não, morreu, tá dormindo o sono do justo. Tá? Morreu, tá aguardando o juízo final. É a visão cristã, certo? Só que isso foi modificado pela Igreja Católica, porque antes disso já tinha a reencarnação, até o ano 553. Depois do ano 553 para frente, foi modificado e esse versículo foi acrescentado, certo? Então tá ordenado morrer uma só vez. E a questão da feiticeira, quando bateu o tambor lá e trouxe Samuel de volta à vida, como é que vocês falam? O maligno teve mais força do que a ordenança, o mandamento do Criador que vocês defendem. Tá ordenado morrer uma vez só, mas ela tocou, ela teve poder. Não faz sentido. Onde está o profeta Elias? Onde está Enoque? Onde está Melquisedeque? Né? Onde está Moisés? Se está ordenado morrer uma só vez, você diz que eles vão vir novamente anunciar, as duas testemunhas, alguns dizem que é. Aí para vir, porque se não está no corpo físico nessa dimensão, morreu na matéria. Aí se você fala, não, mas eles estão vivos em espírito, estão vivos. Então aí você já está reforçando a teoria espiritual, tá? Do espiritismo, do hinduísmo, da roda de Sansara. Então em outra dimensão, mas aqui nessa vida aqui eles morreram, não morreram? Então o crente começa a bugar aqui e não ter resposta para defender o seu argumento. A reencarnação foi proibida na Igreja Católica após o segundo concílio de Constantinopla, que aconteceu em 553. A Igreja Católica e os protestantes consideravam a crença da reencarnação herética. No entanto, alguns estudiosos espíritas e espiritualistas acreditam que a reencarnação era um conceito aceito por muitos cristãos nos primeiros séculos. Como eu falei, dividido: primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século. A Bíblia foi escrita dessa forma, tá? E aqui, conforme foi sendo criado, foi modificando ali, uma hora servia, uma hora não servia, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo, né? É igual os apócrifos. Quem era o homem para dizer isso aqui tá inspirado, serve para ser canalizado, isso aqui não serve, porque isso aqui foi o homem que escreveu. E a Bíblia dos católicos tem, salvo eu, mais 7 livros do que os protestantes. Aí quando veio os protestantes, no caso, quando veio Lutero, ele fez igual à Igreja Católica. A Igreja Católica expurgou os livros apócrifos e o protestante expurgou 7 livros da Igreja Católica, que é Macabeus e por aí por diante. Não vou lembrar todos, tá? Mas aqui o cristianismo esotérico, por outro lado, admite a endossa da reencarnação. Então aqui, ó, não, a reencarnação não faz parte da Bíblia, é o argumento de outros. A palavra reencarnação não aparece na Bíblia. A reencarnação é contra a Escritura. É o argumento que o crente vai usar aqui nos comentários. A Bíblia ensina que a alma é a pessoa que um todo que morre, ela morreu, né? A explicação da reencarnação, de que a alma continua viva após a morte, né? A Bíblia ensina que a pessoa deixa de existir quando morre. A Bíblia ensina que a pessoa será julgado por Deus, receberá o que merece na eternidade. O argumento do cristão. Então, para entender, tá? O que seria Então eles usam esse tipo de argumento. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. É uma frase da Bíblia, escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Agora é isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. A frase significa que os corpos mortais, feitos de carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Então, essa questão de ser arrebatado, para que vai levar seu corpo se o seu corpo não entra no céu? Viu como é que desmistifica uma coisa tão simples dos crentes entender? Arrebatamento. Vai ressuscitar para quê se carne e sangue não entram no céu? Entende agora? Carne e sangue é criação dos demiurgos, dos arcondes.
Aqui o versículo 1 de Coríntios, também a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, que todos serão transformados. Já fiz um vídeo falando o que seria ressurreição, tá? O que seria ressuscitar o seu entendimento, ressuscitar a sua essência, entender, tá? Que esse mundo é ilusório, que aqui é Matrix, que tudo isso é um plano para te entreter no entretenimento, na cegueira, para não ser despertado, para não aceitar a verdade. Isso é prisões. E o que seria então os encostos que você chama de demônio lá nos terreiros? Isso não é demônio. Isso é espírito de ancestrais. A maioria, tá, dessas entidades que manifestam em terreiros foram humanos um dia. Perderam seus corpos físicos na escravidão, né? Muito exemplo disso, Preto Velho, né? E não estou aqui defendendo essas crenças, mas estou dizendo que, segundo aqui a formulação desse vídeo, uma pessoa que morre, tá? Ela tem a opção de evoluir num plano superior e seguir para viver em outra dimensão, ou ela fica preso na realidade aqui nesse universo, numa dimensão de uma faixa vibracional diferenciada, tá? Então é lhe dado missões, já que ela não fez quando estava em vida, em corpo humano, então agora ela vai tentar ajudar pessoas para evoluir e se livrar de lugares mais ruins, que uns vão chamar de inferno, aí é citado como cidades umbralinas, umbrais. Então elas se tornam entidades. Então uma entidade não é um demônio, uma entidade é uma pessoa que já foi humana, foi judiada, foi maltratada. Vocês sabem a história da escravidão, da diáspora, tá? Do povo hebreu que foi levado, né? E não estou defendendo, dizendo, mas estou passando uma visão segundo os gnósticos. Essas pessoas agora se tornam obsessores. Existe entidade, existe sim, de outros, porque o mundo é completo de faixa vibracional paralelas, né? Existem seres multidimensionais, né? Multiversos, e tem a questão das pessoas que se tornaram obsessores. Uma pessoa que faz uma oferenda a uma entidade que bebe bebidas alcoólicas, um charuto, um frango assado, ela sente vontade de quando ela era humana. Então ela só vai pegar a energia vital daquele ali, o prama, né? Segundo o hinduísmo, certo? Uma entidade não é um demônio. Uma entidade é apenas uma pessoa que não tem um corpo físico, tá? Que já foi humano e se tornou obsessor. Então é isso. O encosto e o obsessor são termos usados para descrever a interferência de entidades espirituais na vida das pessoas. A principal diferença entre os dois é que o encosto pode ser uma alma perdida. Foi o que eu falei. Não evoluiu, fica aqui em faixa vibracional, em frequência paralela. Às vezes nem sabe que está fazendo mal para uma pessoa, mas você está ali em estado triste, você está ali com depressão. Isso aí vai chamar o vampiro espiritual, vai chamar o carrapato energético. Ela vai sugar em você e vai, através de você, te aprisionar em vícios. Às vezes uma pessoa, meu marido bebe tanto, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo parar com a pornografia. Às vezes, por trás disso, tem um obsessor que aproveita, através dessa canalização, para te absorver, para sobreviver. Ele sobrevive disso. Então nem ele sabe que está morto. Às vezes tem gente que morre que nem sabe que está morto. E se torna um obsessor, um parasita, tá? E tem a questão da entidade maligna mesmo, trevosa, seres trevosos. Então alguém que não aceitou a morte. Tá aqui, ó, tá vendo? Enquanto o obsessor tem a intenção de prejudicar. Esse sim já é uma entidade. Pode ser um ser de outra dimensão, tá? Então eu espero que ficou bem explicado. O ser transcendente, o ser translúcido, o ser iluminado, a Gnosis vai fazer isso com você. A Gnosis não é buscar religião. A Gnosis não é buscar doutrinas. A Gnosis não é se reunir em templos. A Gnosis é você ter curiosidade da sua essência. É buscar espiritualidade, não religiosidade. Tem diferença.
Então, quando você busca espiritualidade, quando você busca entender, compreender o mundo espiritual, certo? Não precisa de práticas, batizar, partir pão, santa ceia, né? Tomar banho de ervas, não precisa de nada disso. Você só precisa transcender, achar a essência dentro de você, certo, pessoal? Aí você se torna um ser iluminado, você prende, aliás, você quebra essas grades, essas algemas, essas correntes do entretenimento, da Matrix, criada pelos arcontes. Então aí você não vai ter mais medo da morte, você não vai ter medo de câncer, você não vai ter medo de doença, você não vai ter medo da nova ordem mundial. Por quê? Porque você já transcendeu. Então nada mais faz efeito. Para você não ficar vindo aí na roda de Sansara, repetindo essa programação, esse loop. Alguém já passou aqui nessa terra e fala, nossa, eu não quero voltar para cá não. Aqui é só ruim, só maldade. E é verdade. Certo, pessoal? Por quê? Porque é criação dos arcontes. Então espero que ficou claro para vocês um pouquinho da explicação da Gnosis. Se você gostou desse vídeo, eu conto com a sua participação nos likes, compartilhamento. Até o próximo vídeo. Tá vindo coisa boa aí pela frente. Fui!